Pessoal, enquanto o pessoal vai entrando aí, as pessoas vão entrando, gostaria de mencionar a vocês que eu, Elô Medeiros, estou muito contente, muito feliz com a presença de todos que tenha acompanhado aí as nossas lives, né, esse tempo todo. E nós do Espaço Dança e Vida, que somos também o Espaço Dança e Vida, que é uma escola de dança, né? Que já existe há 35 anos. Então, nós estamos também muito felizes da presença de vocês, de tê-los aqui conosco, né? Entendendo que a ideia de trazer esses assuntos, abordar os assuntos voltado ao movimento corporal é algo que agrega muito, né? Agrega muito valor para a vida do ser humano. O movimento corporal é tudo, né? E é sobre isso que a gente discorre aí. E esse mês vem discorrendo sobre esse assunto, né? E hoje nós vamos trazer uma pessoa que enormemente faz isso e com uma capacidade brutal, que é a Ana Luísa Ciscato, né? E nós já vamos subi-la aqui, só um momentinho, tá bom? É um prazer tê-la aqui, é um prazer recebê-la, né? Você é uma pessoa ímpar, o trabalho que você já fez e ainda faz e desenvolve é magnânimo. Então, de verdade, é um prazer conversar com você e tê-la aqui conosco, tá? Então, vou apresentá-la nesse momento para as pessoas que estão chegando. A Cris está chegando, Cris parceirona, Cris Naziazeno. Obrigado aí, Cris, pela participação, ok? Estamos aqui. Muito obrigada, viu? Estamos aqui com a Ana. Então, apresentando a Ana, que eu estava neste ponto, Ana Luísa Ciscato, ela é psicopedagoga, ela é formada em balé pela Royal Academy, também com a metodologia cubana. Ela é especializada em autismo e também tem um curso de psicobalé e o curso de Dance Ability. Então, hoje a conversa aqui vai ser poderosa com a nossa amiga Ana. Ana quer dar as boas-vindas aí ao pessoal, fique à vontade. Claro. Primeiro quero te agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui com você e agradecer a todo mundo que está aí para a nossa conversa. Ok. É, Ana, então nós estamos aqui para tratar dessas questões do ser humano, do corpo humano, do movimento corporal, né? Eu gostaria que você começasse falando essas questões, até trazendo um pouco da psicopedagogia, como que fica dentro da psicopedagogia essa questão do corpo criar, o movimento corporal, né, ajudar a criar essa identidade ou do aluno, vamos dizer assim, de uma maneira geral. Estamos falando de um ser humano geral nesse momento, né? De uma maneira geral. Então, a gente partindo do princípio de que a gente não está separado em gavetinhas, né? Que o, a gente tem o nosso lado mental, que nesse momento histórico que a gente vive, ele é mais valorizado de uma certa forma, né? Mas a gente veio Sim, história com essa imagem de que o lado do raciocínio, do conhecimento, da informação, ele era uma coisa que a gente deveria investir, investir, investir. É lógico que deve, né? Mas acabou dando uma separação. E as pessoas começaram a se desenvolver muito intelectualmente e muito pouco as outras inteligências, né? Hoje a gente fala muito de autoconhecimento, né? A gente, nossa, é o que mais a gente ouve falar. Por quê? sim. Porque a gente começa a perceber
que não adianta a pessoa ter um conhecimento incrível, ser uma pessoa com uma formação maravilhosa, ter um raciocínio lógico incrível, se ela não sabe lidar com ela mesma, com sentimentos, e ela não tem essa inteligência emocional, né? Se ela não tem esse Sim, conhecimento, né? Então, o autoconhecimento é exatamente a gente entender como a gente age no mundo, certo? E a gente levando em certo. consideração que nós somos um todo, e que esse todo, o nosso lado mental, cognitivo, o lado emocional, o nosso lado social, o nosso lado espiritual, então o nosso lado corporal é tudo uma coisa só. E essa coisa só mora nesse corpo, né? Aqui é o lugar dele. Então, trabalhar esse corpo, conhecer esse corpo, dar voz para ele, significar esse corpo é muito importante, porque é entrar em contato com a gente mesmo. Verdade, É, verdade. É, é uma forma holística de ver, né, o ser humano. Ver o ser humano de forma integral, integrada, sim, com todas essas caixinhas que você disse que realmente nós somos, né? Nós trazemos dentro de nós. E às exato. vezes, como eu pedi um olhar pedagógico seu, às vezes os professores ou a própria escola, enfim, acaba priorizando e até certo ponto deve priorizar, porque é o veio da escola, é com isso que ela trabalha, o desenvolvimento do intelecto, ok, né? Mas o ideal é trazer um pouco disso, né? Dos outros saberes para o desenvolvimento desse aluno, né? Na verdade, essa é o atual desafio da educação, né? Porque informação é uma coisa que está aqui, está vivendo o mundo da informação, né? Sim, Agora, o que a gente precisa ensinar as pessoas é o que fazer com essa informação. Como eu vou reagir a essa pessoa, né? Esse ser que está escondido atrás dessas características que as pessoas veem, o eu mesmo, como que eu vou reagir a essas informações e o que que eu vou fazer com elas? Esse é o grande desafio da educação atual. E, infelizmente, ainda temos um enorme percurso para percorrer aí. eu sinto isso também. Eu sinto que essa visão do aluno integrado, do aluno integral, ainda está no começo. Acho que principalmente aqui no Brasil, existem outros países que já trabalham nessa vertente de uma forma um pouco mais incisiva. Mas aqui está chegando agora. Eu vejo que bom que está chegando. Mas sim, concordo com você. É, é algo que está se iniciando aqui. Esse olhar está começando a ser é, voltado, né? A escola está voltando esse olhar para esse sentido, o que É, acaba sendo muito bom, né? E você já está nessa estrada, né, Ana? porque pelo meu trabalho, se eu não for por esse viés, eu não vou, né? Eu não chego. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o caminho, né? Você vai caminhando e você vai vendo, opa, não é por aqui, é por ali, né? Isso mesmo. E eu queria trazer um pouquinho, Ana, de algo assim. Nós sabemos que nós damos significados para as coisas que estão no nosso entorno e para as pessoas. A gente coloca significado em tudo, né? Como eu costumo dizer, a vida ela é dual, né? Então, temos bom, temos o ruim, enfim, e assim a gente vai colocando valor, que é uma qualidade nos objetos e nas pessoas. Frente a isso, né? E agora trazendo um pouquinho dessa história da pessoa que dança. Agora, deixando um pouquinho o ser humano como um todo, que a gente já falou um pouco sobre isso, mas trazendo agora esse ser humano que dança, né? Que valor você julga que tem para um ser humano ele dançar, ele ter este movimento, ele ter uma escola e ele ter uma sala de aula onde ele pode desenvolver essas capacidades motoras dele? Que valor tem essa sala de aula para um estudante de dança, ô Ana?
Nossa, é exatamente esse valor que a gente está falando, né? É o valor do experimentar as coisas, não só pegar a informação e pôr nesse pedaço. É de você, através do sensorial, você experimentar isso. E no momento em que você experimenta, você pode adequar. Você pode ver, bom, isso aqui tá legal, não é por aqui ou é por ali. Então você vai começando a ressignificar o teu corpo. E fazendo isso, você está ressignificando você, né? Você está trabalhando esse autoconhecimento que a gente estava falando, né? Então, eu acho assim que a sala de aula ela é aquele processo e de uma importância incrível, porque o resultado, ok, ele é importante, mas se a gente for ver essa conquista desse processo, de tudo que a gente passou para chegar aonde a gente chegou no resultado final, isso é o que vai agregar valor, tanto no lado social, como no lado emocional, como no lado corporal, né, que é onde vai abrigar isso tudo. Então, assim, eu acho que o trabalho em sala de aula, desde que ele seja feito, isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, de uma forma harmoniosa, de uma forma segura emocionalmente, né? A gente não pode criar ambientes onde você vai estar deixando essa pessoa mais insegura do que ela era, coisa que hoje a gente não vê mais muito isso, né? Mas eu não sei você, mas na minha formação lá atrás tinha muita, era uma coisa que o ambiente não era seguro emocionalmente. Então, assim, não tinha o acolhimento para o erro, não tinha o acolhimento para você estar experimentando, porque quando a gente experimenta, a gente erra muito. E aí a gente volta, mas se a gente não errar, a gente não consegue. Então, assim, esse processo é o que eu acho que é mais valioso, mais valioso. É, a Fabi está falando aqui, né? E aí é bacana compartilhar o foco no processo, né? E até pegando esse gancho dela e seu, falando de processo, realmente o processo é o que fica, né, na nossa memória. Quando você fala de experimentar e errar, sim, é aí que está centrada a aprendizagem, né? É experienciando que a gente vai chegar a algum lugar, que a gente vai chegar onde se quer, na aprendizagem total daquilo que se quer aprender. Então, realmente é experienciando, é errando, e essa memória que vai ficando na gente, que é o todo o processo de aprendizagem, né? Por isso o foco no processo. Realmente, isso é o que faz a aprendizagem, né, Ana? Com certeza. Com certeza. E Muito bom. a gente foi educado, a gente veio bem de uma época em que a gente não é politicamente correto você mostrar suas fragilidades, né? Então, assim, Hum. a gente acaba querendo esconder aquilo que a gente tem de frágil e mostrar só aquilo que a gente tem de bacana. Só que isso daí é um pedaço da gente, né? Não é a gente inteiro, porque nós temos amor, raiva, nós temos fragilidades, fortalezas, nós temos tudo dentro da gente. E quando a gente trabalha com o corpo, com o movimento, a gente acaba se colocando numa posição de vulnerabilidade. Você acaba se Sim. expondo de uma forma que não é verbal, que não é, mas que é uma forma super própria, super sua, né? E que você acaba entrando nessa, relaxando essa vulnerabilidade, né? Isso é uma coisa que eu penso muito, né? Porque a gente fica querendo ser Uhum. forte, a gente fica querendo ser nota 10 em tudo. Então você vai lá e acha que você vai fechar o botãozinho da minha fragilidade. Eu sou uma pessoa super tímida, sou mesmo, tá? Então, assim, eu vou esse botãozinho da timidez, eu vou fechar esse botãozinho da raiva que eu tenho quando alguém não é tímida que nem eu, sei lá. Isso aí não sei, isso eu inventei, tá? Sim, sim, sim. Mas a gente não consegue fechar o botão seletivamente. Quando a gente fecha o botão, a gente fecha o botão para as nossas emoções de uma forma geral. Então, a gente acaba, com medo de ser vulnerável, acaba não sendo a gente mesmo, a gente acaba sendo um pedaço da gente.
né? No momento em que eu fecho ali uma vulnerabilidade, eu fechei a minha gratidão, eu fechei o meu amor, eu fechei. E, e isso é uma coisa que é muito difícil da gente desfazer. E o que eu acredito muito é que através do corpo, sem a gente perceber, a gente, sem ser uma coisa racional, né? A gente consegue se liberar de muitas coisas e consegue estar entrando em contato com a gente mesmo, nos autoconhecendo, né? Sim, nossa, você falou coisas assim importantíssimas, muito importante, realmente. A dança, ela nos expõe, né? Eu acredito nisso que você falou. Existe esse relaxamento da nossa vulnerabilidade, né? Quando a gente está nesse processo. Então, realmente extremamente pertinente. E eu compactuo da sua ideia quando você diz que você aprendeu num formato e eu aprendi no mesmo formato que você, que foi uma sala de aula mais rígida, né? E que não me acolheu tanto, né? A mim e a outros colegas, porque a época era uma época de muita rigidez. Então, a gente não podia dar vazão tanto às nossas emoções. Você aprende mais pelo intelecto, por capacidades, né? E por aí vai. É onde você acaba se fechando. Oi, desculpa, fala. Não, Desculpa, não ouvi. por facilidades físicas também, talento físico, né? Mas Sim, sem mexer muito no que a gente realmente tem para dar, né? Na significação daquele movimento que você está fazendo. Porque quando você está dando, sim, você está significando o que você. Aquele movimento, né? Uma coisa é fazer tum, outra coisa é fazer tum. É a mesma coisa, mas tem significado, né? Então, nisso a gente tá. Nossa, a gente já rompeu um monte de travas aí, né? e trabalhou cognitivamente assim excessivamente, né? Neurônios ali a milhão, quando você consegue unir tudo, né? O que é uma maravilha para o ser humano, para o desenvolvimento. Então, isso é bárbaro mesmo. Eu costumo dizer lá no Dança e Vida, o nosso lá espaço de dança, que o aluno ele não é um número para mim. E eu gosto de desenvolver no meu aluno as potencialidades que ele tem, né? Não fico focada em limitações. Limitações todos nós somos e todos nós temos. O nosso corpo já é limitado. Ué, né? Nós somos seres limitados, temos um corpo, o corpo nos limita. O que não está limitado está dentro de nós. E é isso que a gente tem que pôr para fora e trabalhar no movimento, né? Que é bem isso que você está falando. O significado do movimento vem de dentro. Exatamente, exatamente. E a gente também Legal. está acostumado a olhar aquilo que falta ou que excede, né? Então a gente está muito acostumado a olhar para isso e isso está muito longe de ser o que é aquela pessoa, né? Então a gente acaba olhando para as características dessa pessoa, né? Não para aquele sujeito que está atrás da característica, né? A gente acaba olhando assim a pessoa por determinadas características que ela tem e isso é um olhar bem reducionista, né, do ser humano, porque a gente é muito mais que isso, né? Exatamente. A grandiosidade do ser está dentro. E quanto mais ele se autoconhece, explora isso e põe para fora, é quando ele se mostra mesmo, mostra quem ele é. Isso é magnífico. No E momento em aí que eu queria. mostra, Oi? ele, no momento que ele mostra para ele mesmo, né? E aí Exatamente. que é o legal. Exatamente, exatamente. E eu queria aproveitar para solicitar para você, pedir, perguntar para você se você pode falar dentro disso tudo, aí dessas vertentes todas que nós estamos falando, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Também sobre a sua trajetória, fala sobre a sua trajetória. E eu queria saber sobre o psicobalé. O que que você pode trazer de psicobalé para gente? O que é o psicobalé? Então, Elo, o balé, ele é uma técnica que trabalha com pessoas com deficiência através do balé clássico.
Então, ele foi criado por nada mais, nada menos por Alice Alonso, né, que é a grande musa do balé, e pela doutora Regina de Farias. Eles tinham um hospital, no Hospital Psiquiátrico de Havana, eles tinham um grupo lá que não estava conseguindo ser acessado por nenhum tipo de terapia, por nenhum tipo de tratamento, não estava tendo resposta. E eles tiveram a ideia de dar uma aula de balé. E a resposta foi incrível. Assim, tipo, eles começaram a se empolgar com aquilo, a gostar, e a gente ter aquele sentimento de pertencimento, né? Que é uma coisa mega importante para o ser humano. Eles pertencem a alguma coisa e começaram a ter um desenvolvimento muito legal. Hoje, o psicobalé é um departamento lá no Hospital Psiquiátrico de Havana, assim, eles utilizam Sim. com bastante, com quase todos os pacientes dele. Porém, Elo, uma questão aí. Quando eu voltei para o Brasil, que eu comecei a trabalhar, eu tinha uma escola, eu fui diretora do Balé Carla Perotti muito tempo aí em São Paulo, e aí eu comecei a trabalhar tanto com pessoas com deficiência, como com crianças de risco social, sabe? Crianças de favela, né? E Sim. comecei, bom, gente, eu sou formada em balé clássico, agora eu tenho esse curso. Então, gente, eu vou arrasar, né? Mentira, não arraso. Sabe por quê? Porque em Cuba o balé é como futebol pra gente. Então, assim, o balé é uma coisa muito acessível e assim, os bailarinos são idolatrados, as pessoas seguem, as pessoas assistem, as pessoas têm acesso. Aqui, pra gente, não é essa a realidade. Imagina, eu falava de balé para os meus meninos de risco social, não tinha a menor ideia do que eu estava falando e aquilo não fazia o menor sentido para eles. Então, isso é aquilo que eu estava te falando, né? Que o meu caminhar foi muito no fazer. Aí, assim, o caminho foi feito conforme eu fui andando mesmo, porque tudo que eu imaginei não tava rolando, assim, não tava dando certo, né? Então, aí eu comecei, acho que nesse momento eu tive uma sacação que parece uma coisa bem óbvia, mas que eu nunca tinha para pensar. A gente, que tem tudo a ver com a pedagogia, né? A gente não consegue aprender aquilo que a gente não tem referência. Então, daí a gente vê a dificuldade da educação no Brasil, né? A gente não tem, o que você não tem referência, você não consegue aprender. Então, eu voltei e comecei a partir de coisas que eles me traziam. Eles me traziam um determinado movimento. Bom, no fim, o que aconteceu é que a gente fez um hip hop, que aí tinha tudo a ver com eles, entendeu? Porque era linguagem, entendeu? Então a gente foi indo, e dentro do trabalho que eu estava fazendo, que tinha muita base do balé clássico, assim, na questão do alongamento, do refinamento de movimento, mas sem colocar música de balé e usando aquilo que eles me traziam. No fim, nessa época lá, eu tinha uma escola e eu tinha dois grupos, um de criança com risco e um de criança com deficiência. Mas não era uma inclusão, assim, eles eram em grupos separados e essa inclusão eu fazia no espetáculo do ano, que aí sim eles participavam junto com todo mundo, né? E aí virou um hip hop, porque era aquilo que eles que eles conheciam, né? Daí, quando eu vim para Florianópolis, eu abri uma escola aqui com um foco inclusivo mesmo. Assim, eu queria trabalhar pessoas com deficiência junto com pessoas que não têm, né? E foi aí que eu comecei, que o meu trabalho começou a pegar realmente começou a me trazer um resultado. Junto com isso, comecei a trabalhar na PAI de Florianópolis e na Fundação Catarinense de Educação Especial. Então, aí o trabalho começou a pegar um corpo. Na APAI e na fundação, assim, eu entrei com um trabalho completamente terapêutico. Eu fazia a minha psicopedagogia, só que eu usava o movimento. Então, para quê? Para a gente conseguir fazer aquisição de conceitos, socialização, aprimorar a fala,
ou então usar o corpo como uma de linguagem quando a fala não acontece, né? Esse trabalho foi andando, a gente começou a ver que começaram a convidar a gente para participar de algumas apresentações. Ana, Ana, só um minuto. Acho que deu uma travada. Travou. Ana, você me ouve? Agora sim. Deu uma travadinha. É, a sua imagem para mim está travada. Eu estou travada para você? Não, voltou. Agora travou de A novo. sua imagem, a sua imagem para mim voltou. Você me ouve? Eu tô te ouvindo Tá. agora. Também te ouço. Dá para você retomar quando Tá? você Posso. estava falando da PAI, do trabalho ali? Então, na PAI a gente começou com um trabalho puramente terapêutico. Eu fazia psicopedagogia, como ela é, para aquisição de conceitos, para motricidade e tal, só que eu usava a dança para isso. Então, conceito de em cima e embaixo a gente fazia dançando, cores a gente fazia dançando, é, atenção compartilhada a gente fazia com movimento. E, e aí começou a aparecer convites para a gente se apresentar. Então, eu comecei a montar coreografias e tal. E a gente começou a perceber o quão terapêutico era essas apresentações e eles estarem no palco e a sociedade, de uma forma geral, está vendo eles de uma outra forma, né? Porque, para mim, inclusão é isso, é uma via de mão dupla. A gente passou anos, historicamente aqui anos, né? Tentando normatizar a pessoa que tem deficiência, ou seja, transformar a pessoa que tem deficiência para que ela se encaixe na idade. E hoje a gente sabe que a inclusão, isso não vai acontecer. Então, a inclusão não iria acontecer, né? Porque a gente não Certo. vai conseguir normatizar, certo? Então, é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que a gente vai preparar essa pessoa que tem alguma dificuldade para ela entrar, agir socialmente, a gente também tem que preparar a sociedade para dar valor. Para dar valor, porque eles têm um valor incrível e isso precisa ser Sim, mostrado. Então, sim. começou a acontecer esse processo. E isso, para eles, em termos de desenvolvimento, foi incrível. Porque aí eu via meus bailarinos em aeroportos, lugares que não são comuns você ver pessoas que têm deficiência, né? Aeroporto, hotel, congressos. E aquilo foi dando para eles um crescimento incrível, assim. No começo eles não sabiam se portar, mas aí as coisas foram melhorando. E em 2012, a gente foi convidado para fazer a abertura dos Jogos Náuticos nas Olimpíadas de Londres. E aí eu juntei um grupo da PAI com um grupo da minha escola, de bailarinos mesmo. E a gente montou um trabalho, que foi apresentado lá em várias cidades, e juntamente com uma ONG lá britânica, nós construímos um espetáculo para a abertura das Olimpíadas. E foi nesse momento que eu entendi como é possível, sim, a gente fazer um trabalho inclusivo e criar uma companhia de dança que tenha esse perfil. E aí foi criada a Companhia de Dança Lápis de Seda, que é uma companhia profissional que trabalha tem 60% dos bailarinos que apresentam alguma deficiência, que tem muitos deles aqui, ó, que estão aqui, os meus bailarinos estão tudo aí. Inclusive, vou até aproveitar esse gancho que você falou, que eu andei anotando umas coisas aqui muito bacanas. A Ana Flávia disse que quando dança, a dança liberta, é libertadora, ela se sente com liberdade. Isso é muito bonito, porque sim, a dança traz isso.
que é um pouco do que a gente já estava falando desde o começo, né? Quando a gente se apropria do movimento e entende esse movimento, e esse movimento através dessa aprendizagem que nós colocamos aqui, né? Do acerto e erro, até se chegar onde quer, quando a gente se apropria daquilo que a gente quer, chegou ali, é maravilhoso. É libertador, realmente é libertador. E a Fabi, eu anotei também que eu achei muito legal. Ela falou que se sente linda dançando. Olha os benefícios que o movimento corporal através da dança nos traz, né? Não importa, como estávamos dizendo aqui também, não importa o nosso corpo, né? O nosso físico, não importa. Importa a essência que vem dentro e o que a gente coloca enquanto alma naquilo que está se fazendo. E como você mesmo disse, significando aquilo que a gente está fazendo, aquele movimento, trazendo um significado para o movimento. Isso é bárbaro, né? E a Roberta falou que aceitar a individualidade e as necessidades é algo assim extraordinário também, né? Esse ambiente se cria entre os bailarinos que têm alguma deficiência e os que não têm, porque o que é muito legal dessa história é que todo mundo sai ganhando nessa história, porque todo mundo acaba entrando em contato com as suas deficiências, assim, entre aspas, né? Porque todos nós Sim, temos, e a gente sim. acaba resolvendo também, e acaba trabalhando também coisas dentro da gente. E um ambiente de empatia, de colaboração, que é muito legal. É emocionante. Desculpa, Ana, cortou de novo. Desculpa, Ana, cortou de novo. Dá para você repetir essa questão de criar a empatia, falar um pouquinho sobre isso? Cortou, caiu. Então, é que cria uma ligação entre todos os bailarinos, né? E aí eles começam a perceber que todos nós temos nossas Travou de novo. deficiências. Ai, travou de novo. Desculpa, Travou de gente, novo, mas está né? travando. É conexão, né? Conexão é assim mesmo. Ana, travou de novo. É conexão. Acontece. Você Então, pode falar de novo? nesse ambiente, cria-se um ambiente de empatia, de solidariedade, de acolhimento, que é muito legal e que é saudável para todo mundo. Para os diretores, para os bailarinos, para os músicos que tocam no espetáculo. Assim, todo mundo fala a mesma coisa, que é um ambiente que eles nunca viveram antes. Então, eu acho que só isso para mim já valeu. Cria assim uma sinergia muito grande, né, Ana? Porque essa troca e uma troca rica, uma troca quando tem positividade na troca social, cria-se um ambiente sinergético muito forte, onde todos acabam aprendendo, não é verdade? É verdade. É verdade. Isso eu presencio diariamente e é muito gratificante. Que bom. Assim, para a gente também ir dando uma complementada e falando das pessoas que aqui estão, eu só vou pedir desculpa porque eu realmente não entendi o nome, mas acho que tem um pai ou uma mãe aqui que colocou que o filho teve uma melhora de 100% na sua coordenação motora depois que começou as aulas com você. Isso é bárbaro, né? Só desculpa que não pude entender o nome, mas isso que você trouxe foi bárbaro. Já pensou? Ter um ganho de 100% na sua coordenação motora? O El Sim, tá chegando aqui, Ana. O El é meu professor lá do Espaço Dança e Vida. Obrigado, El, aí pela foi presença. Professor de jazz. Ah, deixa eu ver. Acho que é Zenaide. isso. A Zenaide é a mãe do David. É um menino que eu comecei a trabalhar. Ele era bem pequenininho, comecei a trabalhar com ele na PAI. E ele tem paralisia cerebral e ele
tinha um problema de equilíbrio muito sério, assim. O menino vivia ralado o tempo todo, tadinho, caía direto. Imagino, E imagino. hoje, o que ele aprendeu é que ele dança, tudo que os bailarinos contemporâneos buscam é dançar no seu desequilíbrio, né? Que é super difícil. E é Sim, isso que ele sim. é lindo dançando. Lindo, lindo, lindo. Olha, que máximo, né? Que bom. Nossa, Sim. excelente. É, Ana, você sabe que eu também faço psicobalé, também fiz, tive o prazer de fazer com a doutora Georgina Faria, o psicobalé. A minha vertente foi mais para os bailarinos que querem uma formação profissional e tal, né? E eu percebo essas questões que você traz também, com as questões da inclusão, tal, tal. Eu queria dividir um pouco isso. Você me ouve? Porque eu acho que você travou de novo para mim. Você está me ouvindo? Travou também. Está me ouvindo? Eu tô. Para mim você está travada. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos tentando. É assim mesmo. Internet é isso. Eu tô te ouvindo, pode falar. Tá. Eu te ouço também. Sua imagem só estava um pouco travada, mas acho que agora voltou. Eu estava fazendo meio que um comparativo, né? Só para a gente amarrar essa história que o ser humano ele é único. Não importa o seu corpo, a sua questão da sua forma. Amarrar essa coisa que o importante é o que vem de dentro, né? Eu costumo dizer que não são os movimentos que fazem a dança, mas a paixão em realizá-los, né? Então isso acaba caindo por terra quem eu sou fisicamente ou intelectualmente. Acaba caindo por terra, porque na hora que estamos dançando, o que conta é o que sentimos, é o que colocamos na nossa dança. Como você bem trouxe a história do David, que trabalha com o seu desequilíbrio num movimento dançante. E isso é bárbaro. Assim É, como as pessoas que lidam com o contemporâneo também tratam disto, né? Então, amarrar essa história que não importa o corpo, não importa o intelecto, mas o que importa é o que eu sinto, é a minha emoção quando eu conto aquela historinha dentro de mim para mim mesma e que faz sentido e eu passo a pôr um significado no meu movimento. Isso é ex- bárbaro, né? Isso é exatamente, grandioso. com certeza. E isso é muito, você como psicólogo sabe melhor que eu, né? A importância disso, né? Da gente estar significando alguma coisa que a gente Sim. está fazendo. Isso é crescimento, isso é amadurecimento, né? Sim. A gente passa a dar valor quando a gente. Vamos voltar um pouquinho. Quando a gente desenvolve em nós mesmos, quando nós desenvolvemos o autoconhecimento, a gente passa a dar valor mais para o nosso ser interno. Né? Começamos a olhar mais para dentro de nós mesmos e entender aquilo que a gente quer, como a gente quer, né? Independente do mundo lá fora. Sermos Gente, um pouco o pessoal, desenvolver um pouco o pessoal, né, Ana? exatamente. Trabalhar essa aceitação, né? Aceitação de que eu realmente tenho dificuldades, mas apesar das minhas dificuldades, Sim, eu consigo me expressar e consigo criar coisas incríveis, né? Então, aceitar que eu tenho dificuldades, isso também é importante. Não fingir que sim. não tem, né? Eu tenho, sim, todos nós temos. Mas apesar de, eu consigo realizar coisas antes, né? Sem dúvida nenhuma. E eu digo assim, bom, o primeiro passo para que a gente possa olhar para dentro de si mesmo é a aceitação. Eu tenho que me aceitar como eu sou, não importa como eu sou, eu tenho que me aceitar. Porque eu tenho coisas boas dentro de mim e coisas não tão boas. É natural de qualquer ser humano isso.
E às Exatamente. vezes é como você já disse, né? Às vezes a pessoa não se aceita num primeiro momento e aquilo acaba sendo um pouco, não foi falso o termo que você usou, mas acaba não sendo tão verdadeiro para si mesmo, né? Exatamente, exatamente. A gente acaba, a gente tem tanto medo de se colocar vulnerável em algumas situações que a gente acaba não se colocando. No momento em que eu quero me privar de experimentar coisas novas com medo de não conseguir, eu acabo não fazendo nada. E aí eu paraliso. E é exatamente esse o trabalho que eu quero desenvolver com essa, né? Existem as dificuldades? Existem, mas existem coisas incríveis que vocês estão fazendo. Então, bora lá trabalhar as dificuldades, porque elas podem ser trabalhadas, mas vamos olhar para aquilo que a gente tem de bom. Né? Isso eu acho uma coisa muito, muito importante, porque principalmente, Elô, as pessoas que têm deficiência, elas também têm um histórico de não pode, não consegue, vai fazer fono porque não fala, vai fazer físio porque não caminha, vai. Então, o não é muito forte, né? Mas então tá, mas ok, mas o que que tá? Cadê o sim disso aí? Isso eu posso fazer. Então vamos buscar esse sim para a gente estar trabalhando as dificuldades que a gente tem, né? Olha, extremamente importante isso que você disse, é, porque dentro da dificuldade existe a facilidade, dentro do negativo existe o positivo, né? Exatamente. Basta a gente desenhar o caminho que quer, e aí independe de corpo, independe de intelecto. É, a gente tem que desenhar o caminho que a gente quer, porque problemas na vida da gente existem a qualquer momento. E quando a gente olha para um problema, nós vamos olhar este problema com a negatividade e só com a negatividade que ele está trazendo naquele momento? Ou dentro daquele problema nós podemos enxergar coisas positivas e que podemos tirar daquilo para as nossas vidas? Eu acho que é por aí. Com certeza. Exatamente. Exatamente. E o El está falando aqui, né? Precisamos ter um equilíbrio, né? Para saber elogiar também. E acho até que se autoelogiar. Uma coisa que é difícil para o ser humano é se autoelogiar, né, Ana? Eu não sei se você já passou por isso algumas vezes, mas assim, ou percebeu isso em algum aluno, porque é fácil a gente falar, às vezes, de coisas ruins que a gente tem algum defeito. Agora, pergunta, fala as coisas boas que você tem. É um pouco difícil, a gente é pega de surpresa, a gente não está acostumado, né? Exatamente. E na arte, a gente que trabalha, a gente tem um material muito legal na mão. Porque, primeiro, ele vai trabalhar com o ser como um todo, não só o corpo, não só a cabeça, mas porque dentro da arte não existe aquilo que é certo ou que é errado. É lógico que existe a técnica que a gente vai trabalhar tal, mas numa criação artística não existe o certo e o que é errado. Aquilo é a criação. Então, essa visão Exatamente. já é uma coisa que muda um pouco o foco, né? Eu posso não gostar, um direito meu. Posso não gostar de tal trabalho, mas isso não quer dizer que ele seja ruim, entendeu? O meu gosto, né? Mas ele tá lá, ele Sim. não tá. Travou de novo. Para mim, a sua imagem, mas eu te ouço. Oi? Acho que voltou. Acho que voltou agora. Agora sim, Não, voltou. agora voltou. Essa hora é complicada, né? Eu acho que muita gente fica na internet e eu não sei, tá complicado aqui. Verdade. Rede é assim mesmo, rede é assim mesmo. É,
E eu acho que isso navega muito na nossa aceitação. Você disse que não tem certo e não tem errado, e na arte, né, de uma maneira geral. Concordo com você e digo também que nos relacionamentos sociais não tem certo e errado, né? Nos nossos relacionamentos sociais, no sentido que nós sentimos. Nós temos que dar vazão aos nossos sentimentos. Não existe certo e errado. Existe aquilo que eu sinto, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, e que, claro, como seres sociais, vamos nos adequar. Mas adequar é uma coisa. E entender aquilo que eu sou, a minha essência, para eu não deixar de ser quem eu sou e poder dividir isso com as outras pessoas, que é muito rico, isso é muito importante, né? Muito importante e é assustador também, né? Assim, tipo, a gente, como eu estava falando, a gente vem de um momento histórico onde a gente esconde as coisas que a gente não gosta na gente, né? Então a gente tem um distanciamento. Você tá me ouvindo, Elô? Estou. De novo, acho que Oi? eu tô. Vou de novo, Eu né? estou. Ah, Tá me tô ouvindo. Voltou ouvindo? agora. Agora eu não me lembro mais o que eu tava falando. Não, Me perdi dessa importância de sermos quem nós somos e dividir isso com o outro, o que vem de dentro, respeitar os nossos sentimentos. isso. E quando a gente está num fazer artístico, a gente meio que deixa isso. Então é super importante. Você ouviu? Cortou um pouco para mim. Ana, tá, cortou um pouco. Dá para você repetir? Que artístico, a gente acaba mostrando a nossa essência, mostrando o que nós somos mesmo. Sim. Sim. Porque para fazer uma criação, eu preciso de todos os meus instrumentos. Então é uma forma libertadora. É, travou um pouco, sim. Mas travou, mas deu para entender. Se eu entendi, você quis dizer que a arte, de uma maneira geral, liberta a pessoa, porque ela, através da arte, tem contato com o seu ser geral, né? Com todas as suas formas de ser e de se entender. É isto? Legal, legal, Ana. A gente está indo para o nosso final, Ana. E você viu como passa rápido? Nós É, poderíamos ficar falando aqui mais uma hora, né? Enfim, sim. mas assim, ainda temos um tempinho. Eu gostaria, eu sei que você já falou um pouquinho aí dos seus alunos, de tudo, queria que você falasse um pouquinho, só para um esclarecimento, como nasceu o lápis de seda. Eda, ele nasceu dessa viagem que a gente fez para a Inglaterra para fazer a abertura Sim, dos jogos. Nesse momento eu comecei, eu tendo contato com eles, com um país mais desenvolvido, que tem anos mais que a gente também, né? A gente tem que falar, tem uma história muito claro, maior, eles têm realmente um desenvolvimento maior. E quando eu vi claro. como que os nossos meninos do grupo foram tratados, eles tinham voz, eles puderam falar, eles foram super valorizados, assim, o nosso trabalho foi muito valorizado lá, isso foi muito legal. E quando eu voltei, eu pensei nessa possibilidade de criar uma companhia. Nesse momento, eu participava de um coletivo que chama Baobá, Baobá Novas Inteligência. É uma psicóloga que juntou 7 artistas, cada um de uma área, e começou a desenvolver um trabalho exatamente de desenvolvimento de novas inteligências, de autoconhecimento através da arte. E a gente Olha era isso. é maravilhoso, assim, uma coisa incrível esse lugar, assim. Não é, é de
Parece que você está na França, né? Mas infelizmente esse local não está mais funcionando agora. A gente ainda ensaia lá, Olha, mas a estrutura está lá, tal, mas não está mais funcionando, né? Dessa forma. Mas aí a gente começou, nós tivemos a ideia de lançar por esse baobá, fazer a criação dessa companhia. Aí foi através de leis de incentivo à cultura, né? A gente sim, fez um projeto para a Lei Rouanet, a princípio. Essa, essa, essa lei foi, esse projeto foi aprovado, nós conseguimos captar e envolver. E daí para cá a gente conseguiu vários outros editais, entramos em outra Lei Rouanet, começamos a fazer um trabalho maior, né? No ano retrasado, a gente espetáculo com música ao vivo, com os músicos super feras daqui, sim. e que Que ficou bárbaro. muito legal. Só com música do Chico Buarque, bacana. E fora isso, o envolvimento, né, de um grupo muito maior, né, porque a gente tinha 17 pessoas dentro do palco, fora toda a equipe e tal. Então, Sim, assim, foi muito, muito, muito legal. E agora a gente está parado, né, por conta da pandemia, mas estamos no meio sim. da execução de projeto também, que assim que as coisas Que bom. abrirem, a gente vai continuar. E é isso. Que Estamos aí, maravilha. Que batalhando. maravilha, Ana. Ana, você está de parabéns pelo seu trabalho, com a sua equipe toda. Fico muito feliz de saber desse desenvolvimento todo. E só queria complementar aqui que o Paulo disse uma coisa muito importante aqui, queria compartilhar com os outros, que o maior aprendizado da inclusão é desconstruir aquilo que é considerado normal. Então, isso é importantíssimo. Queria pedir para você, se você quer deixar uma palavrinha aí final para quem nos ouviu, que a gente já tem que encerrar. Ah, não, eu queria mesmo agradecer a você por essa possibilidade. É muito legal conversar com uma pessoa como você, que pensa como eu, né? Então, assim, que a gente tem uma Obrigada. linha parecida de entendimento das coisas, né? E fiquei muito feliz, agradecer a todo mundo que entrou aí, os meus bailarinos, um beijo bem grande para todos. E é isso. Ana, eu quero te agradecer. Obrigada por essa pessoa linda que você é, pelo trabalho que você realiza. E, pessoal, quero dizer a vocês, se vocês quiserem fazer um contato com a Ana para tratar, para falar de inclusão, que isso é muito bacana e também é o forte do trabalho dela, o e-mail dela é analuciscato@gmail.com. É isso, né, Ana? Beleza. Eu estou à disposição. Tá ótimo. Então, obrigado, Ana, obrigado a todos vocês que estão aí com a gente. Sigam o Espaço Dança e Vida, Elô Medeiros Coach, tá bom? Para que a gente continue desenvolvendo, nós desenvolvemos toda essa linguagem também. Obrigada, gente, tudo de bom para vocês. Obrigada, Ana. Obrigada, Elô.